64, perdão. Isaías capítulo 64. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje, de modo especial, dia da ceia, normalmente eu tenho interrompido um pouquinho a série, que nós estamos em Gênesis. Isaías 64. Eu vi também o Vitor ali, ó. Agora eu aprendi, viu, Vitor? Coisa boa. Capítulo 64, eu vou ler esses versículos. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ah, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigado por esta noite, te adoramos, te bendizemos, por meio de cada ato deste culto, Senhor. E nesta hora nós suplicamos ao Senhor que trabalhe em nossas vidas por meio da tua palavra. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para que sejamos renovados, sejamos fortalecidos, sejamos de fato agraciados com a ação do Senhor em nossas vidas. Cobre-nos com teu poder, desperta-nos enquanto igreja. Nós somos desejosos que o Senhor nos dirija com a tua santa palavra, e que haja em cada vida que aqui está temor, tremor diante da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos edifique e que sejamos conforme a imagem do Senhor, dia após dia, caminhando para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos desesperadamente da intervenção de Deus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e parece que cada página que nós vamos estudando,
pela escola dominical, nós vamos vendo o quanto está próximo a volta de quem? Do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A realidade é que, em meio a tudo isso, Deus sempre interviu sobre o seu povo. E Deus interviu sobre a nação de Israel diversas vezes. E quando chegamos nesse capítulo 64, Israel, ela havia se distanciado do Senhor. É a ideia de que alguém que conhece Deus, conhece o que tem que ser feito, mas por muito tempo andou relaxadamente, distanciou-se de Deus. E o que aconteceu? Deus interviu, porque Deus intervém sobre a vida dos seus filhos. Só os crentes falam amém. Porque se Deus não intervir na sua vida, tem uma coisa errada. Deus intervém sobre a vida dos seus filhos, inclusive com disciplina. E louvado seja Deus, porque Deus ama quem? Ou melhor, Deus disciplina a quem Ele ama. Então, se você já foi corrigido, se você sempre é corrigido, você diz assim: louvado seja Deus, que Ele me chamou, e eu respondo ao seu chamado, eu respondo com alegria, até mesmo quando Ele me corrige. E essa relação agora, o profeta Isaías chega num ponto, num momento, onde ele vê que, se não acontecer algo sobrenatural de Deus, a nação de Israel, o povo de Deus, seria de fato destruído. O texto diz assim, que Isaías faz uma oração. Então eu quero chamar a atenção nessa noite. Eu várias vezes já ouvi vários pastores pregando sobre esse texto, mas parece que nessa semana, devido nós estarmos estudando o livro de Apocalipse, falando muito desde quarta-feira, eu vejo a realidade da igreja, não somente aqui, mas de uma igreja que muitas vezes parece distante da verdadeira realidade do seu estado diante de Deus. E isso aconteceu com o profeta Isaías. E Isaías, Machado, deixa isso aqui mais acelerado, que estava até bom, viu? Você tirou minha graça aqui, viu? Se eu acabar a voz, eu falo que é sua culpa, tá? Você deixa no 23, 24, você não põe no 18 que naquele dia não, viu? Eu que falei para você colocar, né, Machado? Aí depois você levou a culpa, coitado. A palavra de Deus nos diz que Isaías ora, e observe, pega a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Olha a oração de Isaías, se não é a necessidade da nossa oração como igreja. Ele diz: se fendesse os céus e descesses. Isaías está dizendo: Senhor, nós precisamos de algo. E a primeira coisa que Isaías nota, observando a realidade, fazendo uma leitura do povo de Deus, que algo é muito importante, viu, irmãos? Eu quero te convidar para você ter uma realidade espiritual da sua vida, da sua família e da igreja que você congrega. Ou você é indiferente? A sua esposa nunca pega na Bíblia. O seu marido nunca pega na Bíblia. Vocês nunca param para orar durante a semana em casa. Só ora na igreja. E você vai achando que isso é normal? Vai tocando o barco? Nós somos chamados para ter um discernimento do que de fato nós precisamos. E o profeta tem. O profeta vê aquela realidade e diz: a primeira coisa que nós precisamos é de Deus. A primeira coisa que nossas famílias precisam é da presença de Deus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas correm atrás de tudo. De tudo. Hoje pela manhã eu disse: procura o bem-estar como se fosse aquilo que de fato iria realizar o coração. E muitas vezes negligenciam Deus por meio dos cultos, por meio da reunião familiar,
por meio da oração diária, por meio da oração com a esposa, por meio de uma negligência. Por quê? Porque nós estamos no mundo cada vez mais avesso à palavra de Deus. E a igreja começa a assumir que isso é natural. E começa a acontecer um episódio. Nós nos tornamos acostumados com a frieza e com o abatimento espiritual. Como se fosse normal, como se fosse a vida cristã realmente algo assim que a gente vai empurrando devagarzinho, quase parando. Mas Isaías diz algo na sua oração. Ele diz: se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, para que as nações tremam diante de ti. Uma imagem Isaías tem na mente. O Monte Sinai, certa vez, quando Deus desceu, ele tremeu diante do povo de Israel. E o que Isaías está orando? Ele está pedindo a manifestação desse Deus sobre o seu povo. Deus está em todo lugar, amém? Deus está aqui, está lá em casa, na sua, amém? Porque Ele é onipresente, atributo de Deus. Mas Isaías não está orando por isso. Isaías está orando e invocando o nome do Senhor para que Deus se manifeste de maneira que ele saiba que veio Deus e interviu naquilo que eles tanto precisavam. É a intervenção manifesta. Não fica dúvida que Deus respondeu e interviu. Não fica dúvida, porque a pessoa não fica mais a mesma. É essa a oração que Isaías faz, dizendo: Senhor, venha sobre nós, assim como o Senhor já fez. Senhor, assim como os gravetos precisam ser acesos. Aqui, meus irmãos, eu confesso que sexta-feira nós estávamos aqui na reunião nossa de oração e nós estamos vendo um tempo que cada vez mais a oração é uma prática distante da igreja. Nós temos visto ao longo dos tempos a secularização tomar conta da igreja de tal forma que nós deixamos de orar e interceder, não pela sua casa apenas, que haja vista, hoje se faz pouco isso, havia lá com o pastor Marcelo Galberto um movimento chamado Desperta, só os presbiterianos antigos e batistas que sabem, né? Desperta Déboras. Hoje, sabe o que eu percebo? Tem muito pai, muita mãe que confia, dizendo: não, quando eu estiver na igreja eu oro, quando eu me lembrar eu intercedo. E o que é interessante, muitas mulheres foram levantadas por Deus nesse movimento Desperta Déboras, nas igrejas, e oraram pelos filhos de outras. E Deus respondeu, e Deus interviu, e a igreja ficou feliz. Porque nós somos uma comunidade. Você não foi chamado para você sair daqui hoje, preocupar só com você, viver a sua vida. E domingo que vem talvez você venha, ore por você e vá embora. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Cristo nos colocou num corpo. E se o dedo mindinho dói, você sente a dor porque faz parte do seu corpo.
A relação comunitária, ela é sim tão importante e fundamental para nós crescermos. Quantos oraram pela vida do Roberto essa semana? Aí poucos, está vendo? Agora vai ficar bravo mesmo, agora que o Roberto vai ficar bravo. Estou brincando, viu, Roberto? Muita gente falou que sim aqui, que não levantou a mão, tá? Uma das coisas que o mundo faz com a igreja é a indiferença ao clamor a Deus. A indiferença ao clamor comunitário. É uma invocação, Isaías é o profeta. Ele podia dizer, Senhor, obrigado, porque eu não sou como eles. Mas ele diz várias vezes, não há ninguém que invoque o teu nome. Ele diz. Neemias orou dizendo, Senhor, pecamos contra o Senhor. Ou você acha que ele não tinha consciência que ele era pecador, mas que ele estava desejoso de Deus? Mas é porque, quando alguém está sensível à voz de Deus, ele ora pelo outro como se fosse para ele mesmo também. E ele sabe que ele é o primeiro que precisa. Quanto mais ele ora, mais ele aprende que depende de Deus, e mais ele intercede também pelos outros. A relação de Isaías é dizer, Senhor, nós precisamos de algo que já aconteceu. Verso 3, quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Isaías está dizendo, nós precisamos nesse momento. Que momento? A Babilônia havia invadido Jerusalém, Judá. A região de Judá estava agora com os babilônicos, a grande Babilônia, tomando conta de Jerusalém. O templo, local sagrado para os judeus, seria agora envergonhado. E Isaías diz, Senhor, lembra, Senhor, que o Senhor já fez a tua intervenção sobre nós. Ele ora, e eu fico pensando sobre nós, igreja, né? Nós devemos orar e pedir ao Senhor, Senhor, faz no nosso meio o que o Senhor já fez outras vezes, e o que nós desejamos é que o Senhor promova a ação do teu Espírito, levantando uma igreja, ainda que perseguida, uma igreja que de repente entregava a vida para o martírio, mas confiava em Ti e celebrava o Teu nome com todo vigor. Pastor Hernandes Dias Lopes cita que no século XVIII, e eu lembro desse movimento ali, alguns que são inclusive renomados, nós temos jovens na Inglaterra que começam uma reunião de oração num lugar simples, e Deus faz um grande despertamento em toda a nação. Nós temos uma realidade da própria reforma protestante que nós estudamos há poucos dias, um povo que vivia em cegueira, não tinha as escrituras, e por meio da pregação da Bíblia, Deus levantou o homem como John Huss, que pregou para a sua região. A região chamava Boêmia, mas Deus fez tudo deles cheios do Espírito Santo. John Huss prega na região da República Tcheca, faz com que uma grande multidão diga, mataram o nosso pastor, foi queimado, mas nós continuaremos seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Senhor trouxe grande despertamento sobre nossas vidas. Eu fico pensando, tio, semana, até foi ontem, né, Ju? O pastor morre. O pastor não morre agora não, porque a igreja é muito nova. Entendeu, Gildo? Não morre agora não, pastor. A igreja está começando agora a pegar no breu. Morre não. Você já pensou que
a sua fé está de fato ligada a uma comunidade clamando, invocando o Senhor, dizendo: Senhor, o que mais nós precisamos é da tua intervenção sobre as nossas vidas enquanto igreja, porque nós como igreja somos famílias e nós precisamos que o Senhor desperte o nosso coração em meio a uma sociedade, uma igreja indiferente à palavra de Deus. Uma igreja que não tem alegria em invocar o nome do Senhor. Isaías ora dizendo: Senhor, intervenha, faz de novo. Citei ontem aqui na nosso módulo, nós temos a nossa história ligada ao despertamento espiritual. Pode dar o nome de avivamento, pode dar o nome de despertamento. O nome não importa. O que importa é a ação de Deus, quando é invocado o nome de Deus, e o povo de Deus não continua mais o mesmo. Nos Estados Unidos, um jovem ouve a mensagem do Evangelho. Estou com o nome do professor dele na ponta da língua e me esqueci. Charles Hodge, prega o Evangelho, e naquela sala, naquele ambiente, naquele local de culto no seminário, está lá Ashbel Green Simonton. Quem conhece ele? Roberto, pede lá, por favor, para alguém descobrir onde que está o Edna, esqueci. Se tiver lá, por favor, ajuda lá, divino, com a chave lá, por favor, que eu esqueci minha toalhinha. Ashbel Green Simonton, quem conhece? Poucos, hein? Poucos. Ele é o pastor que podia ir para qualquer lugar. O seu pai tinha filhos que eram médicos, engenheiros. E ele disse, por causa dessa pregação, você já pensou? Uma pregação. Deus pode mudar o coração do seu filho por meio de uma pregação. Deus pode mudar nosso coração por meio de uma pregação. Deus desperta Simonton e ele diz: eu irei ao Brasil levar a mensagem do Evangelho. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele vem, prega o Evangelho, vai buscar uma esposa, casou, vão para o Brasil os dois, tem uma filha. 2, 3 anos depois, ela morre, febre amarela, e aí ele deve ter pensado: vou voltar para os Estados Unidos, trabalhar como médico, ser engenheiro, mudar de vida. Foi isso que ele fez? Não! Ele diz: continuarei na obra que o Senhor chamou e trouxe sobre a minha vida, e continuou pregando o Evangelho. Depois de 3 anos, ele morre. Uma igreja organizada, a Catedral do Rio de Janeiro. Quem já foi visitar? Já foi, Márcio? Ó, o irmão já foi. Eleni, tirem fotos e me mande. Logo, logo eu vou, hein? Pouca coisa que eu quero conhecer no Rio, lá eu quero conhecer. Uma igreja que começa em 1860 e pouquinho. Mas antes dele morrer, a igreja é organizada. Um presbitério inteiro, obrigado, divino, é organizado. Antes dele morrer, um jornal evangélico, o primeiro jornal evangélico no Brasil, é fundado. Aí o Senhor disse assim: agora é comigo. E a febre amarela, instrumento de Deus, levou ele para o Senhor Jesus. A ação de Deus num coração pode transformar a realidade apática, pode transformar a realidade muitas vezes godorrenta, aquela frieza, aquela apatia, por meio de uma ação sobrenatural de Deus. Deus foi invocado por Isaías. Deus veio sobre Simonton. Deus deu a ele coragem. Deus deu a homens e mulheres que estão hoje
posicionados, dizendo: Senhor, faz de novo. Eu tenho falado a respeito da nossa igreja enquanto igreja de oração. A Irene ontem falou assim para mim: pastor, como é que é? Se a igreja ora de joelhos? Eu falei: ora, só o que não pode é parar. Ora de joelhos, sentado, em pé. Mas ela me fez pensar: faz dias que a gente já não dobra os joelhos. Vamos dobrar os joelhos. Vamos dobrar o nosso coração diante do Senhor. Mais do que a solução do seu problema lá no trabalho, é a intervenção de Deus sobre a sua vida. Mais do que qualquer coisa, Isaías está dizendo: Senhor, nós desejamos a tua intervenção. E como ele faz isso? Ele diz, verso de número 4, acompanhe comigo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, vamos juntos? Nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Olha que oração. O que Isaías está fazendo? Senhor, tem misericórdia de nós. Olha, nós pisamos na bola, mas o Senhor é um Deus que não há outro igual. Tu és singular. Tu és um Deus que trabalha no turno onde ninguém muitas vezes quer. É quando nós estamos dormindo que o Senhor dá, o Senhor protege, o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama. E bem nenhum só nega aos seus filhos. Isaías diz: Tu és um Deus grande. Nós somos pequenininhos. Mas não há Deus como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Tu és o Deus que nos chamou com grande poder, nos libertando. Tu és o Deus que nos chamou e converteu nosso coração indiferente ao Senhor. Tu és um Deus que nos traz consciência de pecado e nos separa todos os dias, fazendo em nós uma grande batalha para vivermos para a Tua glória. É esse Deus que intervém. É esse Deus que está sendo citado por Isaías. Isaías sabe que esse Deus trabalha para que você possa cada dia mais confiar nele, entregar sua vida a ele e descobrir que ele é o prazer da sua vida. A palavra de Deus nos mostra que Isaías agora, ele está muito consciente de quem Deus é. Um Deus que está sempre velando por nós. Até quando nós estamos distantes, tantas vezes, quantas vezes nós já não fizemos isso, indiferentes, e Deus permite tudo. Vou fazer uma pergunta, né? Você não precisa levantar a mão não. Mas quem na pandemia quase esqueceu o nome de Deus? Estranho isso, não é? Na pandemia deveria ser o momento mais de despertamento. Vou dizer uma coisa: grande parte da igreja que saiu na pandemia não voltou para as igrejas. Aproveitou o embalo que não tem domingo mesmo, Poliana. Já acostumei a não voltar no domingo mesmo, agora já estou tranquilo. E não morri, além de tudo. Sabe por quê? Porque perdeu o entendimento, perdeu a dádiva de enxergar que Deus nos chama, até mesmo com sinais, com circunstância, nos apertando para que nós voltemos para a presença dEle. Nós somos dEle, e Ele é aquele que nos chama de ovelhas do seu pastoreio. A palavra de Deus nos mostra também, verso 5, acompanhe comigo. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. O que Isaías está dizendo? Senhor,
Tu tens alegria. O Senhor encontra prazer naqueles que de fato têm alegria em ti. Daqueles que lembram de ti, o Senhor é aquele que tem prazer nos teus filhos que invocam o teu nome. Ou seja, Deus é um Deus relacional. Ele sabe muito bem como é que você está aqui hoje. Ele sabe muito bem a motivação. Ele sabe muito bem se você já orou hoje dizendo: Senhor, socorra-me porque eu sou um miserável pecador. É um Deus que intervém, é um Deus que vê e um Deus que se agrada de se relacionar com quem tem prazer nele. Mas a situação não era essa. Verso 5. Está com a sua Bíblia aí? Eis que te iraste. Eis que te iraste, porque pecamos. Porque pecamos, porque muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Isaías faz uma oração sincera e ele declara: Senhor, nós estamos vivendo esse momento, nós estamos vivendo esse contexto, porque nós, como povo de Deus, nos distanciamos do Senhor. E ele diz: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, verso 6, todos nós somos como o... A palavra imundo aqui, ela traz a ideia de alguém leproso, que transmite, provoca odor e causa o quê? Insensibilidade. Essa lepra aqui, dos nossos textos bíblicos, nada tem a ver com a hanseníase hoje, porque hoje tem tratamento, nada a ver. Naquela época não tinha tratamento. As pessoas tinham seus membros do corpo com odor, de tamanha ferida, até perder a parte do corpo. Um odor terrível. As pessoas viam que a doença iria comendo os membros do seu corpo. E eles eram colocados aonde? Separados da sociedade. Por isso, a lepra é o símbolo do pecado. O pecado é a maior tragédia de uma nação. Não é o governante. Não é o sistema político. Não é a condição econômica. O maior problema se chama pecado. Por quê? Porque ele produz insensibilidade a Deus. Ele traz mau cheiro, ele provoca tudo que é mal. Ele causa o seu e o meu afastamento de Deus, porque sem santidade... E o que faz separação entre nós e Deus? A nossa falta, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Isaías está tratando de Senhor, todos nós, e ele diz, todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças, quem tem muita obra boa aí, muito justo, são como trapo de imundícia. E os estudiosos vão tratar que essa palavra aqui é uma palavra forte. Nos nossos dias é o absorvente da mulher que já foi utilizado e que ele é sujo e não serve para nada. É essa a palavra que Isaías declara: as nossas obras de justiça são
imundícia diante do Senhor. As nossas obras boas, você imagina as nossas obras ruins? O que sobra para as nossas atitudes diante de Deus? E o Isaías diz: todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Meus irmãos, eu quero dessa noite ser sucinto, mas dizer algo que no meu coração, essa semana, Deus tem trabalhado na minha vida. E eu sempre digo: Senhor, nós não podemos ser uma igreja qualquer. Nós já nascemos de... Você entendeu, Paulo? Não é assim. Sim. Nós já vivenciamos muita coisa para sermos mais uma igreja que está contente com o rol de membros. Pastor tem salário pela igreja agora, Paulo. Tem presbíteros agora, por sinal, Rogério Gomes, miserável pecador. Me ajuda, viu? Ó, quarta, quinta, sexta, sábado, eu falei assim, a Gisele falou: chega! Estafado! Vem me ajudar. Sexta-feira eu esqueci, era você ou divino. Vocês me ajudam. Senão a igreja também não me aguenta. Todo dia eu ouvi o pastor, todo dia, né? Vamos ouvir o irmão. E sabe o que acontece, meus irmãos? A realidade é que a igreja não foi chamada para ter membros comungantes apenas de um rol religioso. Deus nos chamou, enquanto igreja, a lutarmos contra o pecado, chorarmos por causa do pecado, porque a maior desgraça na nossa história é vivermos indiferentes ao nosso pecado. Não há despertamento, não há de fato ação de Deus sobre um povo, sobre uma igreja, se não tiver pranto, choro, dor diante das nossas próprias faltas. Diz amém. Porque é muito comum se tornar um local bem agradável, muito bom de frequentar, mas onde você e eu não curvamos o nosso coração diante do Senhor. A nação de Israel se acostumou com o sagrado, e de tanto lidar com o sagrado, se tornou profano. O que Israel precisava, e Isaías está dizendo é: identificamos, Senhor, nós já sabemos qual é o problema. O problema não é a arrecadação, o problema não são os bancos, o problema não é o louvor, o problema não é o pastor, o problema somos todos nós. O quê? O pecado. Povo de Deus, nação de Israel, foi indiferente ao pecado. E sabe o que vai acontecer? Verso 11 e verso 12. Vamos ler juntos? Verso 11 e verso 12. O nosso templo, santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi? Todas as nossas coisas preciosas se tornaram? Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? É uma pergunta retórica, depois nós vamos responder. Qual é o salário do pecado? Ninguém planta vento e vai colher bonança. Quem planta vento, colhe tempestade. A nossa indiferença ao pecado produz intervenção de Deus na vida de filho de Deus. Ainda que o povo de Israel estava vendo o lugar mais sagrado que eles tinham, o templo, ser banalizado. Antíoco Epifânio entrou dentro do templo e matou o que lá dentro? Uma manada de porcos dentro do santo templo dos israelitas.
Olha a vergonha que foi experimentar o templo que era todo consagrado a Deus. Vem lá um herege encapetado, manda colocar uma manada de porcos e mata animal imundo para o israelita, para o hebreu. E envergonha quem? A nação. E o Deus desse povo é o quê? Zombado, ridicularizado. É assim, não é? Aí fora? Quando você não vive a vida centrada em Deus, o seu pecado, o meu pecado, faz com que nós sejamos chacota no mundo e envergonha o nome de Deus ainda. Olha a tragédia que é viver indiferente ao pecado. Olha que coisa! O pecado é a coisa mais séria que nós precisamos ter a consciência que Deus nos chama a jamais sermos indiferentes e insensíveis. Louvado seja Deus, que a sua palavra nos traz amparo. Eu quero convidar você a observar agora verso 8. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra de Deus: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Pode ser que você veio hoje arrastado. E veio assim, que tristeza. Caí naquele erro. Pequei maltratando, sendo grosseiro com os meus filhos. Fui grosseiro, fui indiferente. Deixei o meu temperamento se manifestar. Estou arrasado. Tem uma palavra para você. Sabe o que Isaías fala? Ele diz assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. E uma coisa maravilhosa é, o povo de Deus é o povo da aliança. E ainda que nós tenhamos dificuldades, a mão do Senhor sempre está sobre nós. Há esperança para você, há esperança para mim, há esperança diária para a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz assim: nós somos o barro. O Hernandes cita isso aqui como barro é diferente de lama. Lama não dá para moldar, divino. Por quê? Porque tem areia. Lama não presta para nada. O texto diz que Isaías diz: nós somos o barro, Senhor, e Tu és o oleiro. Tu pode nos mudar, Tu pode nos transformar. Aqueles que eram vasos de desonra, o Senhor transforma, o Senhor limpa, o Senhor aperfeiçoa para fazer de nós um vaso para a Tua glória. Sabe, uma das coisas que eu tenho visto e nós temos orado para a glória de Deus, é pessoas contarem no nosso meio: Deus trouxe entendimento ao meu coração, Deus trouxe arrependimento na minha vida, Deus se revelou a mim. E sabe o que isso significa? Que por muito tempo você achou que você era barro, ou melhor, lama, mas na verdade você sempre foi barro até o dia que o Senhor o chamou e moldou e continuará moldando você. Amém? E tem um detalhe, hein? Se ele precisar o barro, ele quebra de novo o vaso e faz de novo. Quantas vezes for preciso. Entendeu? Então não tem aquela condição: não, já sou vaso, um vaso ungido. Isso é coisa da Eliana lá, um vaso ungido de Deus. Todo vaso ungido caminha lembrando: eu sou vaso de barro. Eu dependo do poder de Deus. Eu necessito da graça do Senhor para enxergar o pecado que está diante de mim. Porque isso faz com que você seja submisso à ação desse Deus gracioso. A palavra de Deus nos mostra então agora que Deus está ouvindo um clamor, e eu quero convidar a todos nós hoje, digamos ao Senhor, expressemos ao Senhor: Senhor,
molde a minha vida, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ser só mais um membro da igreja, eu não quero ser simplesmente alguém que já está na igreja presbiteriana há 30 anos, eu desejo ser um canal de bênção, começando na minha casa. Tenho orado para que Deus faça de nós. Quem está orando pelo pastor Fábio? Está pouco, tá? Por isso que a luta está grande, viu? Eu falei sexta-feira aqui. Casados, Deus dá o casamento para santificar você, viu, esposa? Viu, esposo? É para ser servo, orar, pedir graça. E com um filho pequeno, aí que é a aprovação dupla. Para você ser um apoio, ser bênção. Esse dia eu estava conversando com meu irmão, Gabriel Góes, e ele tem 2. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Gabriel, só tem uma explicação. Filhos pequenos é para nos levar no pó e clamar a misericórdia do Senhor e moldar as nossas vidas para a glória do Senhor. Vai agir no braço da carne, você vai ver que você vai arrumar lá na sua casa. Pede graça do Senhor, capacitação do Espírito Santo, para ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Tudo isso procede do Senhor, que tem prazer em nos moldar. Nós nunca fomos lama. Já tentamos nos enganar, achamos que éramos lama, mas estamos aqui, e o Senhor quer moldar cada dia nossas vidas para a glória dEle. E eu quero terminar dizendo, a palavra do Senhor diz assim, verso 10, verso 9, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Você conhece o Deus que você serve? O que Ele faz com as nossas iniquidades? Como diz o